Olá, galerinha do ensino médio, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo, que é o feudalismo. Espero que vocês gostem, dê um like no vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar, nos motivar, nos incentivar a continuar produzindo conteúdo, deixe um comentário e vamos pro vídeo. O sistema feudal. O sistema capitalista ele vai ter início no século XV com a decadência do sistema feudal. E o que era o sistema feudal? Foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse da terra na Europa na Idade Média, entre o século V e o século XV, após a crise do Império Romano. A sociedade feudal. Uma das principais características do sistema feudal era a sociedade estamental, ou seja, ela era dividida em estamentos e não em classes. É importante ressaltar que uma sociedade organizada em estamentos é uma sociedade em que não há mobilidade social. Se o indivíduo nasceu num estamento, muito provavelmente ele vai viver e morrer naquele estamento. Se o sujeito é nobre, ele muito provavelmente vai viver e morrer nobre. Se ele é um camponês, muito provavelmente ele vai morrer como camponês. Diferentemente de uma sociedade organizada em classes sociais, em que o indivíduo pode sair de uma classe para outra porque há mobilidade social. Aqui na sociedade feudal, não. É uma sociedade organizada em estamentos. Os estamentos são camadas sociais estanques e destituídas da mobilidade social. Nesse sentido, os dois grandes grupos sociais existentes eram basicamente os senhores feudais e os servos. E acima dos senhores feudais estavam os reis e a igreja. Aqui nessa ilustração lateral, nós podemos ver um pouco dessa organização social do feudalismo. O poder político feudal. O senhor feudal, ele administrava os feudos possuindo poder político local. E, portanto, ele tinha total autonomia sobre as terras, como também sobre os servos que trabalhavam nos feudos, essas grandes extensões de terra. De maneira que o rei se tornava quase uma figura emblemática, com pouco poder de atuação. Aqui nós vamos ter uma Europa fragmentada politicamente em feudos. A economia feudal. A produção feudal era autossuficiente, se destinava ao consumo local de seus habitantes e nem sempre às trocas comerciais, que ocorriam com baixa frequência. Observe que a economia feudal era baseada na troca de produtos, não existia moedas de circulação. Quando um feudo produzia um excedente de algum alimento, geralmente se trocava com outro feudo por outro alimento sem o uso da moeda. A decadência do sistema feudal ocorreu por diversos motivos. Primeiro, nós vamos ter as expansões ultramarinas do século XV, o crescimento das cidades, o aumento da população, o surgimento das feiras livres, o desenvolvimento do comércio e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. O declínio do feudalismo e seus aspectos econômicos. Os fatores que vão levar à decadência do feudalismo, de modo geral, será a aparição da moeda como valor de troca e o surgimento do sistema capitalista, que é quando alguns feudos, algumas vilas e alguns burgos vão começar a produzir artesanato, que vão gerar o surgimento das primeiras feiras, das primeiras vendas e vão reativando gradativamente o uso da moeda e, consequentemente, o comércio. Logo, alguns feudos vão se unificar em alguns reinos e essas monarquias de caráter absolutista, cuja economia será o mercantilismo, iniciarão seus processos de expansão marítima. Aí nós teremos o fim do feudalismo e o início do capitalismo mercantil. Essas mudanças que nós citamos aqui, o aparecimento da moeda e o surgimento do comércio, representarão o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna no século XV. O declínio do feudalismo no aspecto político. Nós já comentamos isso no slide anterior, mas para reforçar, as alianças entre os reis e a burguesia mercantil, essa aliança será essencial para a decadência do sistema feudal, porque agora os reis vão assumir o controle estatal da economia nacional, medida que tinha o intuito de fortalecer ainda mais o poder central e obter recursos necessários para a expansão do comércio. Então os burgueses vão se reunir em torno de um rei, e esse rei vai centralizar o poder antes fragmentado em feudos nas mãos dos senhores feudais. Esse rei vai concentrar esse poder na mão deles e vai começar a organizar a sua atividade econômica a partir dos interesses dessa nova classe que é a burguesia. Agora nós vamos ter uma moeda padrão, um peso padrão, um conjunto de leis, um exército, um território, uma política tributária. O Estado começa a se organizar para que a burguesia possa
comercializar. Portanto, o declínio do feudalismo e o nascimento do capitalismo se dá dessa junção do rei com a burguesia. Muito bem, chegamos ao final do vídeo. Abraço em todos vocês, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima.